Bom dia a todos e a todas. Para mim é um prazer estar aqui. Fico muito honrado com o convite que o Fórum me fez para estar participando aqui desse encontro hoje. Para mim realmente é um prazer estar com vocês aqui. Antes eu vou falar, a minha fala vai ter duas partes. Eu vou tentar discutir um pouco o que foi Mariana, porque a gente tem que entender um pouco as decisões que são tomadas nesse processo, que também foi um desastre avassalador, e também falar um pouco sobre Brumadinho. Eu faço parte de uma equipe de 10 auditores que está fazendo análise de mais esse acidente, quarto rompimento de barragem que eu tenho, que eu participo de análise na minha vida profissional. Não é uma coisa fácil, uma coisa que impacta a gente muito, muito difícil. Você está presente no local desse. E Brumadinho ainda está numa fase inicial de análise. Nós estamos colhendo muito material, porque dentro da nossa perspectiva, esse acidente, como todo grande acidente, ele tem uma história, né? Então o que nós estamos procurando é reconstruir essa história, buscando projetos, buscando documentos. Cada dia que a gente conversa com alguém, conversamos com o engenheiro que deu o laudo de estabilidade da barragem, conversamos com o pessoal da geotecnia, né? Faz parte desse processo de análise, e cada dia que a gente conversa com alguém, aparece uma outra empresa, a gente puxa um outro fio, né? Usando aqui essa análise ergonômica, né? A gente acha um outro fio, né? Hoje mesmo nós estamos puxando um outro fio lá em Belo Horizonte, né? Para ver o que aconteceu com uma empresa que prestou serviço na barragem. Mas antes eu vou só pedir permissão para vocês para mostrar um filminho que eu fiz. É rapidão, é muito amador, de um dos dias que nós tivemos lá, que mostra um pouco o rompimento da barragem. Nós tivemos do pé dela dessa vez. Essa barragem, ela tinha uma outra barragem do lado, uma barragem de água, que sofreu muito com o rompimento, e a nossa preocupação muito era também com essa barragem de água, que poderia romper também, porque o dreno de fundo dela ficou completamente obstruído pela lama. Eu vou mostrar rapidinho aqui, sem querer tomar muito tempo de vocês. Tem som, mas eu vou falando, que fica mais fácil. Essa é a barragem, esse é meu dedo. Aqui é B1, vocês estão vendo que ela está bastante molhada aqui, todo o barro chegou aqui embaixo, toda a lama chegou aqui, né? Aqui a B6, aliás, aqui é B1, vocês veem que ela tinha 720 metros de extensão, 86 metros de altura, 12,7 milhões de metros cúbicos. Ela desceu todo esse vale aqui, lá a estrutura dos refeitórios e da linha férrea. Então você tem aqui alguns vagões retorcidos, as estruturas todas retorcidas, né? Isso aqui está a 1 quilômetro de distância da base da barragem, né? Aqui está todo resíduo, e eles estavam tentando recuperar o dreno de fundo dessa barragem aqui, né? E nós fomos lá verificar exatamente isso, porque estava muito inseguro para as pessoas, e nós inclusive exigimos que fossem feitos alguns equipamentos por joystick, por controle remoto, porque a gente não podia deixar ninguém aqui debaixo da barragem, né? Como a gente ficou ocasionalmente aqui, eles estavam construindo aqui o caminho de fuga, e dois colegas nossos que estavam comigo, verificando essa situação aqui. Então a gente tinha muita preocupação. Essa barragem hoje ela está vazia, ela não tem mais água, já foi retirado, tive lá 15 dias atrás. E aqui o que sobrou da obreira direita dela, né? A parte que sobrou, vai ter uma fotografia que vai dar mais tempo para vocês verem, e nós fomos lá em cima também para verificar. Eu desci também agora dia 15, nós descemos até no pé da barragem aqui, ainda tem muita lama aqui, a gente atolou aqui em algumas ocasiões, então é uma situação muito complicada de você ver um grau de destruição dele. Bom, então eu vou falar sobre esse acidente, mas eu vou recuperar um pouco o passado de Mariana, para a gente entender um pouco como é que as coisas funcionam e como é que foi a nossa metodologia, né, de Mariana, que é a mesma que nós estamos utilizando agora no Córrego do Feijão. Na verdade, Minas Gerais tem um histórico de rompimento de barragens que não é de hoje, né? Em 1986, eu tinha 2 anos que eu estava no Ministério do Trabalho, teve um rompimento da barragem de Fernandinho, foram 7 mortos, né?
apenas um corpo foi encontrado, uma destruição também de laboratório, equipamento, o processo foi uma liquefação. A mineração Rio Verde, em Nova Lima, em 2001, eu analisei também esse rompimento, também foi uma liquefação, com 5 mortes, né? Apenas dois foram encontrados boiando na lama, acharam um tórax, deixaram a ruda, depois acharam a coxa, é sempre assim, né? E depois um nunca foi encontrado. A Herculano Mineração, em 2014, também estava lá, com outro colega, que compôs, foram só eu e ele, foram 5 mortos, com danos ambientais também bastante grandes, né? Era uma mina também, o processo foi de liquefação. A Samarco também é um processo de liquefação, 18 mortos, um desaparecido, né? E a barragem de Córrego do Feijão agora também foi um processo de liquefação estática, clássico, né? Aliás, foi o primeiro processo, a primeira liquefação que foi filmada ao vivo e a cores, que eu conheço, nunca vi, não conheço nenhum, né? É uma coisa extremamente impactante, né? A professora aqui atualizou os números agora, né? Mas já são cerca de 314 mortos, né? Mortos e desaparecidos. Bom, para nós esse acidente é um acidente de trabalho ampliado, né? Na medida em que ele foi decorrente de uma atividade de trabalho, né? Então é um acidente de trabalho ampliado, na medida em que impactou, né? Extrapolou os limites da empresa, teve danos ambientais, teve morte de trabalhadores, teve morte de pessoas fora da empresa, né? Lá na posada, eu estive lá agora 15 dias atrás para ver a posada, lá só ficou a placa, né? E tinha uma bicicletinha lá toda moída lá, né? Então é um acidente dentro desse conceito do Carlos de Freitas, do professor Carlos Machado, do Porto e do Jorge Reis. Então nós usamos esse acidente. Existem algumas diferenças entre BRF, que eu estou chamando aqui de Fundão, e barragem Córrego do Feijão, ou CFJ, para ficar mais fácil. Bom, a construção de Fundão foi em 2008, né? Foi em 2007 para 2008, em dezembro começou a ser depositado rejeito nela. Feijão foi em 1976. Córrego do Feijão é uma barragem antiga, de 43 anos, projetada ainda quando a empresa era de capital alemão, era a Ferteco junto com a ThyssenKrupp. Então é a barragem que é mais antiga, ela tem 43 anos. Então é mais difícil você recuperar os projetos, os alteamentos, todo o monitoramento dela. A Fundão era uma barragem nova, relativamente nova. Ela rompeu em 2015, né? Então ela começou a depositar em 2000, ela tinha 7 anos. Então é uma barragem relativamente nova, né? O projeto é de 2017, o projeto de Feijão de 76, todas elas alteadas a montante, né? Nós vamos explicar um pouco aqui para quem não conhece. Eu estou até um pouco constrangido, porque eu tenho um professor geólogo aqui, eu vou ter que falar um pouco aqui de geotecnia, de geologia. O médico falar sobre isso, falar sobre fator de segurança, coesão, cisalhamento, então fica parecendo uma coisa meio piegas, mas eu trabalho com esse negócio tem 35 anos, então alguma coisa eu aprendi, né? Bom, a altura de Fundão era 108 metros, então foi uma barragem que em 8 anos ela teve um alteamento muito rápido, né? Foram 108 metros, Feijão 86 metros, o volume armazenado na época de rompimento de Fundão 51 milhões de metros cúbicos e aqui 12,7 milhões de metros cúbicos. O peso, a densidade desse rejeito é muito alta, tá? Em Fundão era cerca de 2 toneladas por metro cúbico, tá? Em Feijão, cerca de 3 toneladas por metro cúbico, quer dizer, é uma massa muito grande, né? Vocês imaginam que desceram mais ou menos 45 milhões de metros cúbicos em Fundão, significa 90 milhões de toneladas, é mais ou menos o dobro de carro, o dobro do peso de carro de automóveis que nós tivemos no Brasil em 2015. É como se você pegasse todos os automóveis e jogasse no leito do Rio Doce, que você ia ver o que significa isso. Aqui foram 12,7 milhões, mas ficou um pouco lá, como vocês viram, né? Então o tempo de rompimento foram 7 anos, aqui foi 43 anos, ela estava desativada desde julho de 2016. Após Fundão, a empresa, a Vale, ela começou a mudar o sistema, o processamento dele para processamento a seco, e aí também Feijão já tinha mudado para processamento a seco, de forma que não se jogava rejeito na barragem desde 2016. Bom, esse era o projeto original de Fundão. Isso nos foi fornecido pelo projetista, um projetista de nome internacional,
pessoa muito competente. Esse era o projeto original e que, devido a um problema que tinha aqui, ele fez esse desvio aqui e, afinal de contas, virou esse projeto. Então, o projeto mudou, né? Então aqui já tem uma história, ele mudou ao longo, né, das coisas que foram sendo diagnosticadas. Isso aqui é fundão, logo depois do rompimento, antes do rompimento, aliás, rompeu dia 5 de novembro, isso aqui foi dia 27, então ela veio sendo alteada a montante, chegou aqui, eles fizeram um desvio nesse eixo aqui, fizeram esse S aqui, para evitar um lago que se formava aqui, decorrente da água que vinha de uma pilha de estéreo de 100 metros de altura aqui, de outra mina, da mina vizinha aqui. Então eles tiveram um desvio nesse eixo, fazendo com que ocorresse um patamar aqui, e esse desvio desse eixo foi feito sem projeto, né? Não tinha projeto. Possivelmente tentando fazer essa geometria inicial, que foi no projeto, né, inicial, e fizeram esse desvio aqui, né? Aqui no fundo nós temos a barragem de Germano, com 105 milhões de metros cúbicos, né? A barragem aqui estava com 900 metros, aliás, 900 metros no nível 900, que dava 108 metros de altura. Então tinha esse S aí. Bom, o alteamento a montante é esse aqui. Você tem uma fundação, você tem um dique de partida com material de empréstimo, material bem compactado, e a partir daí, na medida que o rejeito vai subindo, você pega o próprio rejeito, constrói outro talude em cima do rejeito, né? Então ela vai vindo para trás, né, na barragem. Você coloca, então, isso aqui tem algumas limitações, né, importantes. A jusante, nós tivemos agora numa mina lá recentemente, semana passada, também, mas em construção é a jusante. Então você tem um dique de partida com material bem compactado, e à medida que vai enchendo, o alteamento ele vai para frente, né? Então dá uma barragem, vamos dizer assim, com uma capacidade maior de suporte, né? E o alteamento de linha de centro, pouco usado, né, ele é feito um pouco a jusante e um pouco a montante, né? São os 3 métodos construtivos de barragem de rejeito que são utilizados, mas especificamente em Minas Gerais o mais comum é esse aqui, a montante. Então nós vamos só discutir um pouco, aproveitar o que de Mariana, discutir também a questão de Feijão. Então na barragem de a montante, você tem um rejeito, e o rejeito ele vai sendo espigotado, são tipo chuveiros, tá? Que vão sendo jogados na barragem, de forma que a parte de areia fica aqui e a parte mais fina fica atrás. É o que eles chamam de praia da barragem. A praia é a parte que está na frente da barragem, um rejeito mais arenoso. Só que tem um problema aqui, né? Que esse espigotamento aqui, ele nunca é uniforme. Ele é feito de uma maneira muitas vezes errática. Então não há uma segregação, não há uma separação muito rígida do material arenoso do material fino, que é o material com mais água, mais molhado, vamos dizer assim. Esse material mais molhado, ele tem que ficar no fundo, e à medida que ele vai decantando, essa água sai por uns equipamentos chamados tulipas, né? E que essa água vai ser dirigida por a galeria de fundo da barragem até sair lá na frente. Então são as duas galerias. O fundão tinha 2 galerias, uma de 720 metros de comprimento e outra de 420 metros no fundo da barragem. Vou mostrar uma fotografia aqui sobre isso. Então assim, esse espigotamento nunca ele é homogêneo, e portanto o tipo de saturação que vai acontecendo aqui, ele é muito irregular. Esse é um problema da montante. O alteamento da montante é o mais vulnerável que existe, a literatura já nos fala isso, né? Porque tem maior suscetibilidade à erosão interna, chamado pipe, é o maior responsável por acidentes já registrados em barragens, é o método mais utilizado em Minas Gerais, é o mais econômico, porque tem um custo inicial muito baixo, e a construção é realizada por etapas. Então, na medida que a empresa vai faturando, você vai construindo a barragem, mas é o método mais inseguro, e ele tem que ser monitorado o resto da vida. Uma barragem montante, você nunca larga ela lá e deixa capim nascendo e boi pastando em cima dela, né? Ela tem que ser o tempo todo monitorada, porque chove, são barragens que têm alguns hectares, né? E eu vou mostrar algumas características do caso específico de Fundão, né? Um ponto de vista mais inseguro, apresenta maior risco de acidentes estruturais devido à dificuldade do controle da linha freática. Eu vou mostrar o que é linha freática para vocês. Bom,
Também áreas que ocorram vibração, seja origem natural ou artificial, como caminhões em cima, essas minas, essas barragens ficam caminhão, carregadeira em cima o tempo todo, tá? Distribuindo material, fazendo dica, etc. Você anda de carro em cima, né? Germano a gente estava de carro. Ela tem outras desvantagens, o coeficiente de segurança tá? É muito baixo, o fator de segurança é muito baixo em função dessa linha freática, em geral situada muito próximo ao talude de jusante, muito na frente, eu vou mostrar isso para vocês. A superfície de ruptura passa pelos rejeitos sedimentados, porém não devidamente compactados, há a possibilidade de ocorrer pipe, com surgimento de água na superfície do talude, e a risco de ruptura provocada pela liquefação da massa de rejeitos, quer dizer, você tem uma massa muito umidificada e qualquer situação ela liquefaz, né? Ela faz uma liquefação, ela derrete, né? Então, quando você tem o alteamento a montante, você tem que jogar essa linha freática o mais baixo possível. Se a praia fica muito pequena e a umidade, a água, fica muito próxima, essa linha freática, que na verdade é uma linha de água, ela fica muito próximo aos taludes, né? Então, o ideal é que essa linha seja jogada para baixo, para essa água seja recolhida pelo dreno de fundo da barragem, que é um dreno que tem que ser colocado no início da construção dela, é um dreno, não vou dar características aqui para vocês, espero que ninguém queira construir uma barragem a montante a partir de hoje. É mais fácil talvez criar galinha, né? Mais seguro, né? Se bem que galinha também tem umas viroses, né? Bom, então quando a linha freática fica muito próxima aqui, tá? Ela vai fazer um entubamento, um piping, ela vai fazer uma erosão interna e vai fazendo com que aquilo fique mole e faz um buraquinho e a partir daí vai tudo embora, tá? Mais ou menos isso, né? Bom, só para ter um histórico aqui da barragem, vocês verem que tudo tem uma história, eu vou ser bastante rápido. Começa lá em dezembro, em abril tem uma percolação de água, 4 meses depois ela tem uma percolação de água, né, provocando um processo erosivo interno. 4 meses depois, a barragem estava bem baixinha, né, foi interrompido o lançamento de rejeitos, né. Em 2010 começa a passar rejeito na galeria principal, então a galeria de base começa a vazar rejeito que estava em cima, nós vamos mostrar uma fotografia aqui, e aí verificaram que os módulos da galeria, nas juntas de hidratação, tinha problema, estava vazando, teve um recalque dessas duas galerias, né, por problemas construtivos também, não vou entrar em detalhe aqui, fizeram um alteamento, um dique de contingência, né, e isso era a galeria que vinha lá, essa galeria principal, ela tem 720 metros de comprimento, tirava a água do fundo da barragem, e aí você mostrava aqui a água espirrando, com várias trincas no teto dos módulos e água espirrando aqui em quantidade grande. Em 2012 houve um sinkhole, que é um buraco, né, um buraco a areia desceu, tá? Fez um buraco aqui e então eles fizeram o desvio da barragem. Aqui está o lago da pilha de estéreo, da mina vizinha. Essa pilha tinha 100 metros de altura, ele drenava água para cá, não tinha drenagem adequadamente, e aí fizeram esse desvio aqui, né? E aqui vocês veem aqui que a praia fica igual praia mesmo, claro, igual areia, você tem um dique de separação aqui, a parte menos arenosa, um silt, aqui, e aqui você tem a barragem de Germano, ela estava em 900 metros, ela ia chegar a 940 metros, eles iam unir as duas barragens. A ideia era unir as duas barragens. Então, essa questão aqui em 2012 foi realmente complicada, né? Pra vocês terem, aí que a gente começa a discutir alguma coisa organizacional, né? Aqui é 2012, tá? Isso aqui é rejeito fino, isso aqui é rejeito arenoso, isso aqui é o total de rejeito, tá? Já agosto de 2012 foi quando ela teve o sinkhole, tá? Eles fizeram o desvio do eixo e aumentaram exponencialmente o depósito de rejeito na barragem. Uma barragem que já se mostrava fragilizada desde o seu início, né? Então ela via com certa taxa de deposição, de repente ela, vai lá para cima. Exatamente em 2012, quando eles fizeram o desvio da barragem, né?
E nós vamos procurar algumas explicações para isso, que está no relatório de sustentabilidade da empresa. 2008 nós tivemos a grande crise de minério no Brasil, né? O minério caiu muito. Isso aqui é o preço de pelota e aqui é o preço de melhor qualidade, então eles ganham um prêmio de qualidade, né? Então em 2008 teve uma grande baixa e foi quando eles começaram a explorar mais, né? A usar a barragem de Fundão. O preço aumenta, em 2012 começa a cair o preço, né? Então tem aí uma explicação, né? Pelo menos na nossa visão. O preço cai, o volume tem que aumentar para manter a mesma taxa de faturamento, né? Em dólar, o preço em dólar cai, você tem que aumentar. Então 2012 justifica você ter mais lavra e, portanto, você vai gerar mais rejeito, porque o rejeito dessa região aí já é um rejeito que está relativamente empobrecido, né? Aqui alguns aspectos do que foi encontrado lá. Uma erosão em talude. Em 2015 a Feijão teve uma erosão muito parecida com essa. Nós vamos mostrar para vocês. 2015, em julho de 2018, Barragem de Fundão teve uma erosão muito parecida com essa, que nós vamos falar sobre isso. Você tinha muito vazamento no pé da barragem, não tinha calha, tinha que ter calhas, não tinha canaleta, água no pé dos diversos taludes. Aqui também uma tentativa de correção de surgência, com também sem canaleta. Então ela tinha muito problema de drenagem. Aqui uma erosão do talude. Aí, em 2014 foi assim o coroamento da coisa. Assim. Em 2014 aquele recuo que nós mostramos lá mais anteriormente, teve grandes rachaduras, grandes trincas na crista da barragem, lá naquele recuo, trincas inclusive entrando no rejeito, né? Tem desenho sobre isso, eu não sei se essa transparência está aqui. Nós tivemos nos taludes trincas de tração, né? O talude começou a descer, tá certo? Trincas também de tração na berma, trincas de até 7 metros, né? Uma das bermas, trincas de compressão, né? No recuo, lá no patamar, lá no platô. Então esse rejeito estava sendo comprimido, ela estava mexendo, essa barragem mexeu em 2014. Ela não rompeu porque realmente ela entrou num processo de liquefação. Eu acho que ela chegou no limite da resistência. Eu acho que o pico de resistência dela, ela chegou no limite e foi o que, né, um dos fatores que a gente usa para o fator de segurança da barragem é a resistência não drenada ou a resistência pós-pico. E não vou entrar em detalhe aqui, porque senão eu vou dar aula de geotecnia para vocês, é muita... Não dá. Então, assim, você tem, quando eu achei entrevistas ao pessoal que estava na barragem, em 2015, ela falou, olha, eu entrevistei uma menina, ela falou, olha, nós, né, porque a gente nunca está sozinho, né, gente, é um monte de gente, né, estou falando aqui, mas é uma turma, né. Ela falou, olha, eu olhei para a barragem e estava parecendo uma escama de peixe no chão da barragem. É isso aqui, né. Ela começou a mexer, como mexeu em 2014, em 2015 ela viu isso e viu que a barragem estava, ela falou, ela derretia igual um sorvete. Eu corri, subi 100 metros correndo no rádio, gritando para as pessoas saírem, né? Então em 2014 ela entrou num processo basicamente de liquefação, é isso, a saturação, né? Você bate o pé na areia, ela começa a aparecer água, igual quando você está na praia, bate ali um pé ali na areia, isso é liquefação, né? Então, se eu tivesse aí, eu teria corrido, eu não ficava aí para tirar essa fotografia, não. Ficava mesmo, né? Porque, aliás, hoje subi em barragem montante só de asa delta. Bom, aqui teve o Independent Maintenance Review Board da Inglaterra, foi contratado em 2014, acharam que estava minando água, surgindo água no pé da barragem, né? O ITRB recomenda o preenchimento da área do recuo o mais rápido possível, né? E tinha que fazer isso de forma prioritária, isso em 2014. Em novembro de 2015 ainda não tinha sido completado esse preenchimento, eles estavam começando a preencher, né? E os laudos técnicos recomendavam, ano após ano, desde 2015, a revisão da carta de risco para atualização dos dados e inclusão de novos instrumentos, revisão que não chegou a ser feita. Então eles não revisaram a carta de risco, introduziram alguns piezômetros automáticos. A barragem, ela tinha um monitoramento muito interessante, ela tinha piezômetros automáticos, cujos dados eram encaminhados via Wi-Fi, então era uma barragem que era muito bem monitorada, digamos assim.
né? Mas os piezômetros novos que foram colocados não foram para a carta de risco e, portanto, não foram analisados por ocasião da emissão do laudo de estabilidade da barragem em julho de 2015. Estamos falando aqui fundão. 2015 começa as obras de drenagem, em setembro eles começam a lançar rejeito no recuo da barragem para fazer o preenchimento, aí eles iam então acertar a geometria da barragem, né, que vocês veem o pé da pilha, né, e vocês veem que é muito material. Você coloca o rejeito, depois você coloca areia grossa, brita fina, areia grossa, brita fina, para você fazer um tapete drenante aí dessa coisa. Então você tinha muito material aí em 2015, muito equipamento funcionando, né? Caminhão, carregadeira, fazendo com que então nós tivéssemos alguns sismos induzidos aí, né? Porque sempre acontece isso. Em 2015 apresentou mais erosão em talude, a calha de drenagem, a água saiu por fora, não saiu aqui por ela, né? E teve também, desde do início de 2015, alguns piezômetros já mostravam sinais de emergência. O vermelhinho é emergência, isso aqui é alerta, e o amarelo é tensão, né? Os piezômetros são equipamentos que são utilizados para verificar a poropressão no barramento, né? A gente pode discutir o que é poropressão aqui, mas enfim, é a quantidade de umidade que tem lá, falando de forma mais franca, né? Então você vê que alguns piezômetros, eles tinham perdido a leitura, não sabiam o que estava acontecendo, outros em sinais, esse piezômetro-chave aqui, os piezômetros principais, eles tinham perdido a leitura. Isso está no nosso relatório, disponível na internet, e alguns estavam legais, outros começaram em nível de alerta. Tinha vários aí, esse é apenas um dos quadros da piezometria, então você já tinha alguns sinais. Outro problema, em outubro, antes do rompimento, ela teve uma falha grave no nosso entendimento. A norma da BNT, ela fala que uma praia tem que ter entre 150 e 200 metros, quer dizer, a linha freática, ela tem que estar longe, cerca de 150 a 200 metros do talude principal. Ela ficou a 100 metros. Tá? Isso fez com que a linha freática ficasse muito superficial e ficasse muito próxima do barramento, possivelmente aumentando então as poropressões e consequentemente facilitando a ocorrência de pipe, né, e de liquefação. Aqui são os diversos alteamentos, essa área aqui é a área do recuo, a área do platô, e ela foi subindo aqui, toda essa parte aqui era em S. Né? O alteamento em 2014 foi cerca de 12,5 metros, né? Em janeiro, outubro de 2015 foram 10 metros. Vários autores dizem que o alteamento nunca deve ser mais do que 10 metros por ano. O recomendável é 5 metros por ano. Então a velocidade de alteamento foi muito alta, isso prejudicou a dissipação dessas pressões neutras, né? Porque ela foi muito rápida, a poropressão não dá. A poropressão o que é, na verdade? Você pega aquele grão de areia e tem um monte de água em volta ali, né? O rejeito fino ele é bem compactado, não ajunta muita água, mas a areia junta muito. Então, quando você fica ali com muita água, a poropressão aumenta e o risco dela liquefazer é maior. Também foram a questão dos sismos, teve 3 pares de sismos antes do rompimento, aqui às 13 e pouco, às 14 e às 15 horas. Né? Então, teve 3 pares pequenos, isso aqui foi nos fornecido pelo Instituto de Seismologia aqui da USP, né? O pessoal também ajuda muita gente aqui. E mostrou então que teve e o sismo natural não acontece assim, né? O sismo natural ele dá uma cacetada só, né? Ele não fica lá assim, agora eu vou, não vou, não é assim, né? Nós tivemos aulas com o pessoal de sismologia também e com o pessoal do FMG também nos ajudou muito. Então assim, isso aqui possivelmente, na nossa análise, nós não temos certeza disso, possivelmente já era sinal que ela já estava mexendo, ela já estava já tinha chegado no pico de resistência dela, né? Aqui o pessoal da USP aqui também nos ajudou muito sobre sismos, né? Essa região nossa de Minas Gerais treme todo dia, assim, a gente acha que não, mas mexe todo dia. A Mariana está aqui no amarelinho, né? Então aqui é um histórico de sismos, né? Sismos maiores, sismos menores, né? Então, a malha sismológica do Brasil não é muito grande, né? Então, você tem um erro de até 10 quilômetros, né?
A questão dos sismos, né? As cargas dinâmicas introduzidas na barragem, sejam pelas detonações vizinhas, seja pelos equipamentos, deve ser objeto de preocupação permanente. Essa mina, todo dia, praticamente, às 1h30 da tarde, tinha uma detonação a 200 metros dessa barragem. Tá? A mina de Fundão também tinha uma mineração, tem a mina deles, estava a poucos metros da barragem. Tá? Não está a 300 metros, a mina de Feijão. Tá? O alteamento a montante deve ser descartado no caso onde há essas vibrações. Os parâmetros da barragem não consideraram a ocorrência de sismos, conforme a orientação do Manual de Segurança de Barragem de 2002, do Ministério da Integração Nacional. Esse manual é muito legal, muito bom. Ele diz que uma barragem tem que ser construída para aguentar um sismo de 5.0 na escala Richter. O máximo que nós tivemos aqui foi 2.0. E o projetista da barragem, né, que é um cara muito competente, fala: eu não considerei sismo nessa barragem, tá certo? Porque se uma barragem bem drenada, bem mantida, ela não vai cair com sismo, né? E isso foi dito, nós entrevistamos o projetista, é um profissional de muita competência, né? Ele falou: nós não consideramos porque, até porque a norma da BNT fala que naquela região não tem sismo. Eu não sei de onde eles tiraram isso, era só, se quisessem, lá em casa uma vez, logo depois do rompimento da barragem de Fundão, eu acordei no meu apartamento com a cerâmica toda estourada, tá certo? E tudo rebentado, porque movimentou, alguma coisa movimentou lá, né? Tudo quebrado, uma confusão danada. Minha irmã me ligou na madrugada, no dia, na noite, falou: olha, aqui em casa de madrugada mexeu, ela estava a 90 quilômetros de casa, né? Bom, então, um sismo induzido de 2.6, no máximo que teve, não teria funcionado, não teria atingido a barragem, teria contribuído apenas como um gatilho. Mais um problema, né? Um sismo dessa magnitude não teria rompido ou mesmo danificado uma estrutura que não estivesse saturada devido a problemas de drenagem, que não tivesse apresentado grandes trincas e sobre o qual não se movimentasse diariamente equipamento, né? Nós também aqui em Fundão, em Feijão, nós solicitamos o pessoal aqui da USP, o professor Marcelo, da sismologia, se não me engano, foi muito solícito com a gente, mandou todos os estudos de sismologia. Não teve sismo lá também em Feijão, lá não teve, tá? Então aqui a barragem de Fundão, estourada, né, já, aqui a ombreira direita, vocês estão vendo aqui no finalzinho aqui, a galeria de fundo dela, essa aqui tinha 420 metros. Ela ia até lá mais ou menos para frente aqui a pilha de estéreo da mina vizinha. Vocês estão vendo esses 3 pontinhos aqui, são caminhões fora de estradas de 240 toneladas cada um. Então vocês veem a dimensão desse negócio aqui, parece um mosquitinho, certo? A fotografia eu tirei dia 1º, ainda estava escorrendo algum barro aqui, né? Aqui o fundo dela, aqui é Germana, você anda de carro aqui em cima, ela sofreu muito, esse dique aqui de Sela, sofreu muito, eles estavam recompondo esses peixes, eles tinham medo disso aqui romper também. Então nós fomos lá, exigimos que toda a atividade de recomposição disso aqui fosse feita com equipamentos de controle remoto. Nós não deixamos ninguém aqui embaixo, porque se isso aqui rompesse, né, essa é a nossa preocupação em Feijão também agora com o rompimento. Então assim, tiveram vários problemas de drenagem, trinca, percolação, ausência de dreno, praia menor que 200 metros, obras de drenagem, alguns sismos, mesmo que pequenos, detonações da mina vizinha levaram a essa liquefação, né? Em Feijão nós estamos procurando ver, né, não teve nenhum sismo, mas tinha equipamento lá em cima, estava tendo diversas atividades de perfuração, né, para colocar piezômetro. Eu vou falar um pouco agora, a partir de agora eu vou falar sobre Feijão. Tá? Eu fiz esse retrospecto, que eu acho que é importante para a gente entender, né, como é que acontece. É uma história. A barragem de Herculano, ela deu problema, a primeira, ela rompeu em setembro, em abril do anterior ela teve um problema em outra barragem, a água da outra barragem subiu, a gente não sabe por que foi, uma coisa meio maluca, porque Minas Gerais é cheio de caverna, é cheio de área cárstica, então alguma água que percola, ela vai para outro lugar, fica armazenada, fica lá incubando lá, esperando, né, a coisa. Então aqui nós temos a barragem de Feijão. Vocês estão vendo aqui a mina, olha a distância da mina da barragem, tá? Essa é a B1,
né, que rompeu, ela tinha 86 metros de altura, tá? Aqui do lado é a B6, é uma barragem de água que recolhia a água dessa barragem, inclusive há uma água que surgia de uma mina que tinha no fundo da barragem. Tinha uma mina d'água no fundo da barragem, né? Agora, dia 15 eu fui lá e bebi água lá da mina, subi lá, fui lá beber água, lá, água boa, fresquinha, gostosa, lá do fundo. Então, minava a água para dentro da barragem. Foi uma das preocupações do engenheiro que deu o laudo de estabilidade da barragem, que essa barragem tinha que drenar isso rápido. Então, quando ela rompeu aqui vocês estão vendo a estrutura, a instalação uma da instalação de tratamento de minério, né, que foi destruída. Ela rompeu, jogou um pouco de material aqui e desceu o vale do córrego do Feijão, né, até o Rio Paraupeba e por aí vai. Então, vocês veem que era muito próximo, né? Bom, aqui o projeto dela, né? Ela teve um dique de partida, depois teve um tipo de alteamento meio ajusante, linha de centro, depois ela foi subindo, ela teve 10 alteamentos. Esse primeiro alteamento aqui foi um projeto de um engenheiro alemão, e o mais interessante é que nós não achamos dique no projeto, nós não achamos nenhuma especificação de dreno de fundo nesse dique de partida. Todo dique de partida tem que ter um dreno de fundo, nós não achamos. O que achou-se, né, é que lá em cima esse dique de partida foi construído em cima de alguns blocos de canga, alguns blocos de rocha, um com 57 toneladas, depois do estudo geofísico que foi feito, né, e com algum material quebrado e algum saprolito que tem pouca competência, né, para segurar pressões. Esse dique aqui foi feito aqui, assim. Os projetistas que se sucederam, eles fizeram esse reforço, tá? Fizeram um desvio igualzinho em Fundão. Aqui tinha um platô, igualzinho, tá? Quando rompeu, estava inclusive furando aqui embaixo. E depois foram feitos alteamentos por várias outras empresas. Então, cada alteamento, os alteamentos foram feitos por várias empresas diferentes. Então, a memória técnica dessa coisa é muito difícil de recuperar. Nós estamos recuperando, tá? Mas assim, então, como é que foi feito, como é que foi a disposição do rejeito, né? Se foi bem disposto ou não, a gente sabe que não foi, ela tinha vários problemas aqui, né? As piezometrias mostram que elas tinham vários problemas que chamam de lençol empoleirado, que são águas que vão sendo acumuladas aí, tá? E aí é um problema. Aqui a barragem, aqui a nossa equipe lá, que ela já rompida. Aqui a ombreira direita, aqui a ombreira esquerda, né? Vocês veem aqui, ela tinha 720 metros aqui, 86 metros de altura, como eu disse. A última vez que eu fui lá, eu estive aqui e subi até lá no fundo dela, onde tem lá a minazinha. Se vocês olharem aqui, aqui não dá para ver, mas na outra fotografia dá. Em cima da barragem pastavam um rebanho de bois, tá? Tinha boi pastando lá. Isso testemunha. Bom, aqui a destruição, né? Aqui já uma foto minha, né? Então, o que nós colhemos de dados até agora, tá certo? Em 2007 teve um painel nacional, a empresa trabalha com painéis de consultores nacionais e internacionais. Em 2017 o painel recomendou aumentar o fator de segurança. Em 2018 o painel internacional, aí já foi internacional, inclusive com grandes consultores, recomendou providências para aumentar o fator de segurança. Essa empresa aqui que eu coloquei umas letras aqui, porque como o nosso relatório ainda não é público, eu não vou colocar o nome da empresa, tá? Por questões, né? Essa empresa aqui que fazia o laudo de estabilidade da barragem em 2016, 2017 e março de 2018. Os laudos de estabilidade eles têm que ser feitos a cada 6 meses, segundo normas da Agência Nacional de Mineração. O primeiro, o de março, a própria empresa pode fazer, por equipe interna, e de setembro é pela própria consultores externos, que utiliza os dados fornecidos pela empresa, tá? Não colhe, por exemplo, essa empresa aqui estava analisando os dados para a declaração de estabilidade de setembro de 2018. Esses dados eles são colhidos até março, maio, e aí eles fazem o laudo, é um documento grande, e a declaração de estabilidade é uma folha só assinada que vai ser colocada no site do DNPM, tá? Ela vinha, o laudo de estabilidade 2016 e 2017 é igualzinho, são iguais. E aí nós perguntamos para o pessoal da geotecnia da empresa,
que deu laudo? Não, porque eles se repetiam. Os laudos eram, porque eles usavam os dados que a empresa contratante fornecia para eles. Então eles não colhiam os dados, simplesmente verificavam os dados e via se tinha consistência e dava o laudo. Essa empresa elaborou então os dados fornecidos pela própria Vale e fazia uma média dos dados. Essa empresa estranhou alguns drenos horizontais profundos que estavam instalados sem seu conhecimento e ficou, nas palavras da pessoa que nós entrevistamos, ficou desconfortável com os dados colhidos pela TS aqui. Tá? A TS aqui, eu posso falar, porque está na imprensa, é a Tuvisud. Né? A Tuvisud estava colhendo dados, né? Aliás, os profissionais da Tuvisud, nós entrevistamos o principal deles, me pareceu uma pessoa extremamente competente, né? E os dados colhidos pela Tuvisud fornecidos pela Vale. A empresa disse que ficou muito desconfortável com isso, né? E a instalação desses DHPs e o fator de segurança baixo, de 1.09, fizeram a área da geotecnia, tá? da TCB aqui, faltou isso aqui, ficar muito desconfortável. Porque um dreno horizontal, quando você coloca na barragem, ele tem que ser feito com muito cuidado, porque senão você pode desencadear um processo de erosão interna e levar à liquefação da barragem. Então ele tem que ser feito com pressão, muita pressão, e é uma rotação, e vai pressionando para você colocar o dreno. O dreno é um tubo de PVC furado, revestido por uma manta de geotêxtil, para só colher água. Se no DHP começa a sair areia, você tem que imediatamente entupir esse DHP, porque se a areia está saindo da barragem, ela vai fragilizar a barragem, ela vai dar um pipe. Então tem que ficar o tempo todo vigiando. Tá? Diante do desconforto da empresa, a gerência de geotecnia da Vale disse que passaria a incumbência de dar o laudo da estabilidade para a Tuvisud, que teria mais experiência. Tá? A Tuvisud, então, ela começou então a fazer pegar os dados dela, né, para fazer isso. Então, em julho houve a instalação de um 15º HP, quando há um fraturamento hidráulico, quebra aquilo ali e surge água a 3 metros de altura. Aquela surgência, começa, vamos dizer assim, a desabar que é uma parte ali. Eles tiveram que fazer uma recomposição daquilo com urgência, muita rapidez, demorou 4 dias, usaram 25 metros cúbicos de areia, brita e manta geotêxtil para tapar aquela surgência. A Tuvisud calculou o fator para resistência não drenada em 1.05. Pelos dados analisados, o fator de segurança da B1 estava em 1.09. O Olson, que é um autor americano, Steve Olson, que inclusive faz parte, ou fazia, não sei, do painel internacional da Vale, ele fala que o fator de segurança para resistência não drenada é 1.3. Tá? Essa diferença pode não parecer pequena, mas é muito importante. Né? A norma brasileira fala que o fator de segurança para barragem drenada é 1.5, para não drenada não fala qual que é o valor. Tá? A norma, já estou acabando aqui. É porque eu acho que isso aqui é importante para a gente discutir isso aqui, sabe? Quais são as decisões que são tomadas? Né? A Tuvisud, então, ela desprezou o Olson e usou outros autores, que a gente está buscando esses autores, a gente não conhece, que descartou dados de ensaios laboratoriais, os dados triaxiais. Eles usam vários tipos de ensaio, CPT-1, CPT, triaxial, VN-teste. Eu não vou discutir isso com vocês, mas é porque a gente lê tantas essas coisas que eu vejo um laudo desse e eu falo assim, está errado, CPT-1 que está errado. Aí tem uns programas de computador para você calcular, e ele desprezou esses dados, né? E ele também descartou os dados que ele achava que estavam muito desviantes. Usou só os dados você cria uma envoltória de resistência e tem a figura até bonita no computador, né? E aí ele descartou que está muito desviante, tá? E ele também fez várias recomendações, mas a ABNT não estabelece o fator de segurança para resistência não drenada, deixando a carga do consultor. Em 2017, a ABNT atualizou essa norma. Após Fundão, a ABNT reuniu o seu comitê de barragens e
e propôs, inclusive, um fator de segurança 1.3 para resistência não drenada, que é o caso de Feijão, né? A resistência não drenada é quando você tem uma barragem parada, tá? Inativa. E eles propuseram 1.3 e, ao final, o board lá da BNT não aprovou 1.3, tá? Bom, estou acostumado com esse negócio. Então, e aqui está errado. A Tube Studio fez o relatório e deu laudo. Recomendou outros estudos, a instalação de drenos verticais, porque a instalação de DHPs tem que ser feita com muito cuidado. E eles, tanto é que pararam em julho de 2018 a instalação de DHP exatamente por causa do fraturamento hidráulico que aconteceu no 15º. Recomendou a drenagem do lago que se formou no fundo da B1, por causa da mina, que tinha um lago, né? E também o desvio de água da mina no fundo da B1. Tinha que tirar essa água e fazer também uma bomba, porque o desvio da mina não era a tubulação da mina. Tem fotografia minha bebendo água na mina, dessa tubulação que rompeu. Porque às vezes as pessoas. É muito triste você ter que botar o pé na lama. Tá? É muito triste. Você vê. Bom, você vê helicóptero voando com o corpo, não é uma coisa legal. Bom, e aí, essa água estava lá. E nós conversamos com o responsável pelo Tube Studio, eu falei, isso me incomodava muito, porque você pode ter algumas fraturas, essa água percola e a gente não sabe para onde ela está indo. Inclusive, ele recomendou estudos geofísicos para verificar isso. Ele deu laudo, mas ele recomendou uma série de medidas que tinham que ser tomadas, inclusive a instalação dos drenos verticais, que a Vale fez uma concorrência internacional e até o rompimento da barragem não tinham, como 7 meses depois, eles não tinham instalado os drenos verticais. O dreno vertical, ele é vertical mesmo, como o próprio nome está dizendo, é como se fosse um poço artesiano. Você fura e vai bombeando a água que está lá. Então, ou seja, eu tinha uma preocupação com isso. Só para terminar, desculpa, professor, eu estou acabando. Pior que eu conto muito caldo, né, para eu atraso muito a minha apresentação. As análises desses acidentes de trabalho e sua consequente catástrofe ambiental revelam falhas no processo de gestão da empresa, monitoramento do sistema de emergência, que são incapazes de garantir a segurança das barragens, da própria empresa e das populações afetadas. Demonstra a falha de gestão da segurança ocupacional e ambiental adotada. Os acidentes como esse não possuem uma causa única, né? Resultam aí de uma combinação de fatores, né? Ao longo do tempo, chamado período de incubação. Eu estou falando aqui, vários autores falam isso, vocês já estudaram isso até cansar, né? Esses fatores têm origem, cuja origem pode ser explicada pelas decisões técnicas organizacionais ou mesmo políticas tomadas ao longo da história do sistema, né? Essa mina do Feijão, eles tinham proposto um descomissionamento dela, foi motivo de muita briga pelo pessoal ambientalista, de um descomissionamento, eles iam retirar esse material e iam reprocessar esse material. Ele tinha cerca de 50% de ferro lavrável nesse resíduo. Então, se você beneficiar isso, você vai fazer pellet feed e pode vender isso, tá? É um processo mais caro. Então, o período de incubação é característico pelo aparecimento de sinais anunciadores de um possível acidente, está sempre acontecendo. Esses sinais podem evoluir de sinais fracos repetitivos, em incidentes menores, mais frequentes, para incidentes e sinais mais graves, até quase acidentes, em que faltou pouco para que acontecesse uma catástrofe. 2014, o Fundão fez isso, quase, né? E indicadores de uma disfunção latente profunda no interior da organização, que leva a um fracasso na organização da segurança da empresa, né? Aqui, o Turner, citado aí pelo Laurie Montmel, o clássico livro que vocês já viram aí, todo mundo já deve ter lido, O Acidente de Organização, né? Hoje eu revisitei um pouco a Diane Vaughan, que me prestou o livro, uns tempo atrás, estava perdido, né? Você achou que ele estava perdido, estava comigo lá, com muito carinho, devolvi para ele hoje. Até que ponto essa sequência de sinais precursores são encarados como sinais mistos, sinais de um perigo potencial seguidos por sinais de que tudo ficou bem, convencendo os engenheiros que o problema foi diagnosticado com sucesso, corrigido e assim era aceitável, né? Vai dar problema, mas não aconteceu, então tá bom. É aquela história do nosso carro, né? A luzinha vermelha do freio acende, depois ela apaga, né? Você fala, então tá bom. Um dia você descendo a ladeira descendo aqui para Santos, o freio falha, acabou. Você cai ali no meio da Serra do Mar ali, né? Tá certo? É a mesma coisa, a luz do óleo acende, fica vermelhinha, você fala, não, não tem problema não, apagou. Um dia, quando você está andando, o motor funde.
né? Então é mais ou menos isso, né? A partir daí, então, esses sinais seriam rotina. Ah, isso acontece mesmo, né? Que mesmo sendo reconhecidos como potencialmente sérios, perdem sua seriedade quando eventos semelhantes ocorrem em sequência e os métodos de avaliação e respostas a eles se estabilizam e não levam a acidente. Ah, resolveu, tá bom, tapou o buraquinho ali, né? Tá resolvido, né? Daí se evolui então para a normalização, né? Aí, não é normal acontecer isso. Deixa o piezômetro subir, deixa os indicadores de nível de água subir, porque subiu e não aconteceu nada, depois eles baixaram. Tem vários relatos nos relatórios assim. Ah, o INA subiu muito, mas depois ele baixou. Naquele fraturamento hidráulico, o piezômetro próximo subiu pra caramba, e depois ele baixou. Aí deixaram quieto, né? Mas, enfim, quando os operadores do sistema evidenciam que o projeto não está tendo o desempenho esperado, mas passam a aceitar essas evidências como não desviantes, pois o acidente não acontece. Ou mesmo apresenta uma crença cega nos parâmetros e medidas técnicas postos pela engenharia e seus paradigmas clássicos. Eu vou fazer, no último slide, vou discutir isso. Se esses aspectos não forem considerados, a simples adoção de mudanças de métodos construtivos de barragem de rejeito pode não ser suficiente. Só mudar para outro vai ser suficiente, tá? Pois não são apenas os paradigmas técnicos de engenharia que determinam a segurança dos sistemas de depósito de rejeito. Os sistemas de dispositivos tecnológicos não são isentos de risco e apresentam limites, imperfeições e incertezas. Tem um livro que chama O Golem da Tecnologia, do Collins e Pinch, e eu também no meu artigo, na minha dissertação falo isso. Para finalizar, esses acidentes, então, vocês já viram isso, vou só falar rapidamente, são reveladores poderosos das disfunções organizacionais, motores poderosos de reflexão, dados que eles questionam a nossa capacidade de análise e diagnóstico. Os acidentes são semeadores de inquietações porque eles desestabilizam nossas representações sobre segurança e prevenção. Minas Gerais não tem nenhum geotécnico com coragem de dar laudo de estabilidade de barragem em Minas agora. Nenhum. Escutei do engenheiro geotécnico dizendo assim, eu nunca mais subo numa barragem montante. Eu falei com ela, quase falei sério, eu vou ter que subir porque eu tenho que analisar isso. Uma coisa interessante do livro do Rismo, Acidentes Industriais, antes de considerarmos os operadores, os principais causadores do acidente, é preciso compreender que eles são herdeiros dos desfeitos do sistema. Criados por uma concepção ruim, uma instalação mal feita, uma manutenção deficiente e por decisões errôneas da direção. Quanto mais afastados os indivíduos estiverem das atividades de primeira linha, e assim dos riscos, esses indivíduos são mais perigosos para o sistema. Quanto mais longe, né, lá na avenida tal, pior. O acidente revela, então, os efeitos da cegueira de que uma organização gera insidiosamente ou deliberadamente pensamento de grupo, ilusão coletiva, autossugestão, pressões psicológicas, aos quais convém acrescentar as tendências ao conformismo e à autoconformidade dos gestores que os impedem de tomar posições que os distinguiriam dos demais colegas, assim como fenômenos de autocensura. Então, é um grupo, pressão de grupo. Ah, eu vou falar não que eu vou ser o cara, vou ser o azarão, eu sou o cara que está, né? Então, nós temos que avançar nos limites dessa análise retrospectiva pós-acidente, pois essa embasa a nossa capacidade de enxergar outros fatores que poderiam ajudar na compreensão do acidente, têm influído nas operações das estruturas da barragem. Tem-se a impressão que decisões tomadas em situações anteriores ao acidente, ante uma sucessão de erros e falhas, bem evidenciadas a posteriores, pela análise retrospectiva, foram assumidas e levando a uma visão enganosa de que os técnicos estavam brincando de roleta russa, né? Porque ninguém é louco de ficar, né? Conversei com a engenheira, que foi inclusive presa, né? Eu achava que estava tudo bem, né? Então tem que surgir um novo paradigma, temos que saber os limites da tecnologia, né? Nós temos que mudar o modelo de desenvolvimento econômico do Brasil, não dá mais esse tipo de modelo de mineração. Acho que ninguém aqui é contra a mineração dá emprego, mas nós temos que mudar o nosso processo de desenvolvimento. Temos que buscar as causas organizacionais, tentar compreender as razões das decisões organizacionais e as causas da não valorização desses sinais precursores. Bom, só para terminar aqui, algumas perspectivas. Nós temos que fazer uma revisão total desses parâmetros técnicos de avaliação de controle de barragem. Não dá mais para a gente ficar nessa normatização. Não dá segurança. Por isso que eu estou falando com vocês. Não tem nenhum geotécnico de Belo Horizonte, em Minas Gerais, que vai dar laudo de estabilidade de barragem. No dia 30, vencem 30 laudos, 30 barragens. Revisão dos critérios de auditoria e fiscalização, né? O auditor, ele não pode usar os dados da empresa. A fiscalização
né? Não pode, né? Já manter lá, eu recebi isso via sistema, olho lá, está armazenado e não critico o que eles entregaram, né? Aí, da empresa, publicado no Estado de Minas, dia 16 de março, nós perdemos a nossa fé na estrutura e prática do mercado, de modo geral, atualmente para verificar a segurança e a estabilidade de barragem de rejeito. Pô, nós vamos ter que ter fé? Nós vamos buscar na Bíblia os fatores de segurança da barragem? Vamos ter que ter fé? A coisa é fé? Eu vou acreditar? A engenharia funciona com fé? Né? Não dá mais para ter condescendência com a mineração. Isso aqui são frases que nós colhemos em alguns depoimentos. As empresas procuram alguém que dê garantia de estabilidade. Se você não me dá, eu arranjo outro. Não dá mais, né? Não dá mais para aceitar o fator de segurança 1.5, disse essa JTEC, tá? Então, as normas têm que mudar, os processos têm que mudar. Nós temos que fazer uma profunda revisão dessas normas técnicas, as normas da BNT, sabe? Nós temos que fazer isso, porque a BNT, ela é a referência, né? E para finalizar, eu diria que a engenharia e a geotecnia têm que ir para o divã. O pessoal tem que sentar, deitar no divã e verificar, fazer uma revisão da vida, né? E ver se continua desse jeito ou não. É isso que eu tinha para falar para vocês. Desculpa, eu alonguei muito, professor, desculpa, mas é a única oportunidade que eu estou tendo de falar alguma coisa. Eu quero enfatizar aqui que, na verdade, a gente está querendo, a gente não busca culpado, a gente quer buscar entender os processos organizacionais que levam a essas coisas. Nós a auditoria fiscal não vai apontar dedo acusador para ninguém. Isso, nós não somos juiz, nós não somos polícia, né? Nós queremos entender isso. Muitas vezes, quando você judicializa e você criminaliza, você dificulta muito a busca dos fatores mais profundos desses acidentes. Obrigado.